Muitas vezes, as histórias mais conhecidas são as mais difíceis de entendermos. Isso porque já ouvimos tantas vezes, principalmente para aqueles que cresceram na igreja, ouvindo as histórias na sala infantil, desde cedo ouvindo muitas histórias. Mas por que às vezes as mais conhecidas são as mais difíceis de entendermos? Porque quando conhecemos e quando vamos ao texto novamente, nós vamos com uma interpretação já formada, que na maioria das vezes, dependendo da interpretação, nos impede de percebermos detalhes que não foram destacados anteriormente, princípios que deveríamos viver e aplicações surpreendentes para nós que deixamos para trás. Quem aqui já ouviu sobre a tão conhecida parábola do bom samaritano? Acho que todo mundo, correto? Ok. Essa parábola entrou para a história e conseguiu alterar o significado da própria palavra samaritano em diversos países. Tem até fundações pelo mundo, como por exemplo aqui tem em São Paulo, desde 1980, os Samaritanos, que atua com a missão de ajudar pessoas que passam por terríveis necessidades. Mas com toda certeza, não era isso que as pessoas pensavam ao ouvirem esse termo samaritano na época de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. A palavra do Senhor diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou-o de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, e procede tu de igual modo. Nós precisamos ver como funciona a estrutura de Lucas para entendermos a parábola corretamente. Nossa parábola está dentro de uma narrativa que começa no 9, versículo 51, que diz que Jesus se propôs ir para Jerusalém. E é uma ida que já envolve a ideia de que ele está partindo para a sua morte, partindo para a paixão, de Cristo. E o texto concentra os ensinos de Jesus, que vai do 9:51 ao 19, versículo 48. Nos 4 primeiros capítulos, Lucas apresenta o Filho do Homem. Ou seja,
Lucas quer mostrar para a gente quem é o Filho do Homem. Depois, há uma concentração dos milagres de Cristo até o final do capítulo 9. E o foco geográfico se destaca quando ele fala sobre sua ida a Jerusalém. Então Jerusalém passa a ser o foco principal por causa da morte de Jesus Cristo, da paixão de Jesus Cristo. Interessante e que requer nossa atenção, que a parábola conhecida como a do bom samaritano está dentro desse destaque que Lucas dá, que Jesus está indo para a sua paixão. Então, se a gente lê a parábola do bom samaritano, entendendo isso, algumas coisas já mudam para a gente. Não somente isso. É interessante que Lucas organiza essa parte em forma que a pergunta do perito da lei está em paralelo com a pergunta do jovem rico. O perito da lei pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E o jovem rico, no capítulo 18, também pergunta isso. São as duas vezes que essa pergunta é feita. Isso tudo é para mostrar que os escritos possuem um propósito. Possui também beleza, porque ver tudo isso aqui, como que é feito, é muito belo. Tem poesia, tem organização, o que ajuda a gente a entender cada texto dentro do seu contexto do Evangelho. Muitas vezes essa parábola é vista simplesmente por um sentido moral comum. Se vir uma pessoa na sarjeta, vá ajudá-la. Ou outras vezes, é vista como uma lição acerca da natureza perversa do preconceito racial e religioso. Ou seja, alguns podem dizer: não, essa parábola está falando para você ir lá e ajudar alguém que está na sarjeta. Ou essa parábola também está falando para você, mostrar para você o quão ruim é você ter um preconceito racial para com alguém, como os judeus tinham para com o samaritano, e o samaritano também para com os judeus. A parábola sempre está dentro de um diálogo. É interessante a gente perceber isso. Quando Jesus conta uma parábola, tem diálogo, tem um motivo pelo qual ele contou. E o costume respeitoso, quando alguém tinha uma pergunta a fazer, era se levantar e fazer a pergunta ao mestre que ensinava. Foi isso que o intérprete da lei fez. Ele se levantou e fez a pergunta. Mas Lucas faz questão de ressaltar a hipocrisia do intérprete da lei desde o começo. Que respeito é esse que você tem de se levantar aos olhos dos outros e perguntar, ainda chamar de rabi, mestre, se o seu coração deseja o mal? Porque o que ele diz: se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E aí então ele faz a pergunta. Depois de sabermos o coração, a intenção do intérprete da lei, podemos também saber para onde ele quer que essa pergunta vá sendo encaminhada. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Mesmo com segundas intenções, essa é uma pergunta legítima e muito discutida pelos estudiosos, pelo povo daquela época e por nós até hoje. Não é uma pergunta legítima? Quem quer aqui ter a vida eterna? Quem tem a vida eterna? Ok, nós queremos, nós temos. Mesmo que com segundas intenções, era uma pergunta que as pessoas se perguntavam sobre isso e perguntavam para os rabis, para os mestres da lei. Então essa é uma pergunta chave dentro daquele ambiente de quem conhecia a lei e de quem ensinava as coisas para o povo. A pergunta era um pouco sem lógica, porque essa palavra herdar era utilizada para a herança do pai ao filho. Para herdar você não tinha que fazer, mas ser filho. Mesmo assim, o da lei
o mestre queria causar tumulto e pegar Jesus em alguma armadilha. Mas Jesus, como de costume, ele responde com uma outra pergunta. Ele retorna a pergunta ao perito da lei. O que está escrito na lei? Como que você lê? E ele responde, incrivelmente, da melhor forma possível. Aliás, seu resumo é idêntico ao usado por Jesus em Marcos 12, Mateus 22. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da onde ele tirou essa resposta? Do Antigo Testamento, ok? Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, todo o teu entendimento. E Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguns dizem que Jesus já havia comentado sobre isso, e ele meio que usou a resposta de Jesus para se sobressair. Outros dizem que ele, acompanhando as discussões da época dos rabinos, chegou a essa conclusão. Não sabemos ao certo, mas o que devemos lembrar é que ele tinha más intenções contra Jesus e que havia respondido certo. Ele respondeu certo com o coração errado. Provavelmente ele tinha em mente aquilo que a lei responderia em favor de Israel, querendo forçar Jesus a dizer algo que poderia parecer heresia, até por conta do desenrolar da conversa, que sabemos que ele fez uma outra pergunta a Jesus. Jesus responde. Quando eu li a primeira vez, eu achei um pouco confuso, porque não estamos vendo a expressão facial de Jesus e nem ouvindo a entonação da sua voz. Mas Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. A ideia de viverá é: você terá a vida eterna. Viverá eternamente. Por que eu estou achando que falo que é confuso? Porque não é tão simples assim, né? Concorda comigo? É simples amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo? Não é tão simples. Porque quem consegue amar a Deus dessa forma perfeita e amar o próximo em toda situação? Quem conseguir, viverá eternamente. Mas quem não conseguir, que é a situação de todos nós. Porque basta pisar no calo, que já temos todas as desculpas possíveis para não amar como deveríamos. Tal pessoa falou de mim sem eu estar presente. Tal pessoa disse que eu preciso melhorar nisso. Tal pessoa nem me cumprimentou. Tal pessoa fez isso. Tudo desculpas que damos para tentar justificar a nossa falta de amor. Pensem comigo. O doutor da lei fez uma pergunta em público para tentar tirar a legitimidade de Jesus. Mas Jesus inverte a situação e agora ele mesmo, o intérprete da lei, fica numa posição complicada. Já que não há um sequer que conseguirá a vida eterna pela lei, se for seguir o faça isso e viverá de Jesus. Então, ele faz o que a maioria das pessoas fazem: proteger a sua imagem. Ele tenta se justificar. O que é isso? Lembra do fariseu que ora agradecendo porque ele não é igual aos outros? Ele saiu justificado aos seus próprios olhos. Ele queria sair por cima nesse confronto público, se sentir melhor em relação aos outros, em relação a Jesus. Já conversou com pessoas que vendem a sua imagem da melhor forma possível? Normalmente contando uma história dela em cima da história alheia para se sair por cima. Então, como ele faz isso aqui no nosso texto?
Porque não tem como discordar de Jesus. Porque Jesus usou a própria resposta dele. Jesus simplesmente disse, faça isso e viverá. O único jeito é criar uma dificuldade em torno do tema. Esse é o único jeito para ele sair por cima agora da situação. Criar uma dificuldade em torno do tema. Então ele pergunta, e quem é o meu próximo? Era o único lugar para se criar dificuldade. Porque os judeus sabiam quem era o seu Deus. O único Deus. E era praticamente unânime o que era amar com coração, com alma, forças e entendimento. Mas o que talvez não tenhamos captado é que a maneira que enxergamos Deus delimita como enxergaremos o próximo. Quem é o seu próximo? Para o mestre da lei, Deus é o Deus de Israel. Logo, os próximos são os do mesmo sangue. Os próprios judeus. Para ele era isso. Essa mentalidade não combina com a resposta de Jesus. Porque para Jesus e para Lucas, que enfatiza esse tema, Deus é o Deus da graça para todas as nações. E o próximo é o necessitado. Não importa a sua nacionalidade. Jesus usa uma história então fictícia, uma parábola, para ressaltar algo que era verdadeiro. A realidade de que aquele homem, como muitos de Israel e muitos ao nosso redor, talvez nós mesmos, que vivemos ou que vive a religiosidade sem vida de verdade. Era isso que acontecia com aquele intérprete da lei. Ele vivia religiosidade sem vida de verdade. Então Jesus conta a parábola para responder sobre quem era o próximo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Ok. Nós temos então Jerusalém e Jericó, 27 quilômetros. 27 quilômetros aproximadamente. Mas 27 quilômetros bem complicados. Bem complicados. Por quê? Por causa disso aqui. Nós temos Jerusalém, 774 metros acima do mar, do nível do mar. E Jericó, menos 252 metros. Ou seja, está abaixo do nível do mar. Tem aproximadamente mais de 1000 metros de diferença de profundidade, a depender do local nas cidades. Esse era um trajeto que poderia ser perigoso, principalmente se você estivesse a pé. Não sabemos o porquê dele estar descendo, diferente dos demais que passaram por lá. Na verdade, faz parte da estratégia de Lucas não dizer muito sobre o assaltado, sobre aquele que foi ferido, porque a ideia é que não importava quem eu era. Não importava. Só que ele era um judeu comum, sem muitos recursos, porque se levar as roupas quer dizer que provavelmente era o que ele tinha consigo de bem. Então, ele estava descendo e ele foi assaltado. E aí nós temos o restante da história. Tudo acontece muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido, que é uma parábola. E aí Jesus, no versículo 31, ele diz: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. É muito importante a gente saber que ele está descendo e não subindo. Era muito comum pessoas com recursos, como sacerdotes e levitas, terem casas de Jericó, mas servirem em Jerusalém no templo. Como se morasse em cidade praiana próxima, fora da cidade, e trabalhasse em Fortaleza. Ok? Então era comum eles fazerem isso. Se estava descendo, estava voltando do serviço no templo. O texto não diz
mas ele está montado. É quase impossível esse sacerdote estar a pé, ok? Porque ele estava montado com suas trouxas de roupas e bens no animal. Eles passavam 1 ou 2 semanas em Jerusalém no templo, servindo. E depois voltava para casa, quando cumpria a sua missão, o seu serviço. E se ele estivesse subindo? A gente poderia até dar uma desculpa assim junto com ele, né? Falar assim, não, ele estava indo para o serviço, então não tinha tempo, né, de ele ajudar o próximo ali, fazer o que ele tinha que fazer. Mas na verdade ele não tinha isso. Ele estava descendo para sua casa e não tinha muito o que fazer, porque havia servido, já havia trabalhado. O sacerdote então, ao ver o homem, ele passa longe. A ideia aqui é como se fosse praticamente do outro lado mesmo. E eu acho que merece a gente pensar um pouco como sacerdote na época. Não vamos julgar precipitadamente ele, né? Eles se reconheciam pelas roupas. Ou seja, eles sabiam quem era judeu e sabia quem era gentil pelas roupas. Então, um judeu se vestia como um judeu e um gentil como um gentil. Só que o homem estava sem roupa. Ele não sabia quem era esse homem. Sem identificação, quase morto. Para ele, principalmente, mas também para o levita, havia leis de contaminação em relação ao morto e em relação ao gentil. Ou seja, no pensamento dele, ele poderia se contaminar ao chegar perto do homem se ele estivesse morto, ou se fosse um gentil. Não precisava nem tocar. Então, para não ter problema para ele e sua religiosidade, para ele e sua reputação, ele passa adiante, sem ajudar. O texto dá continuidade. Assim também um levita, a ideia é do mesmo modo, semelhantemente, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O levita chegou mais perto, mas mesmo assim passou para o outro lado e continuou seu caminho. O levita também servia no templo, uma classe inferior ao sacerdote, mas ainda tinha uma boa vida. Ele era aqueles que serviam no coro levítico, na adoração do templo. Não associe a tribo de Levi, ok? Então as estradas, elas permitiam ver, olha aí, elas permitiam ver a uma grande distância à frente. Não só pelas curvas, mas também por causa da inclinação. Então dava para se ver mais à frente, mais adiante. Então ele deve ter visto o sacerdote passar e ignorar. Talvez motivado pela atitude do sacerdote. Se ele fez isso, quem sou eu? Não vou me contaminar. Além das regras de contaminação, ele também deixa o homem lá, jogado, quase morto. Ambos em função de sua prioridade religiosa, passam de lado e seguem caminho sem ajudar. Mas, sempre tem um mas, né? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Jesus usou a pessoa mais absurda para um judeu que poderia. Eu imagino Jesus contando essa parte, eles ansiosos para saber quem que viria para ajudar a pessoa. E um monte de careta sendo feita, sons ao ouvirem Jesus falar, um samaritano. Nós sabemos das desavenças entre judeus e samaritanos. Os samaritanos são descendentes de uma mistura entre israelitas e outros povos. E isso incluía outras religiões também. Isso aconteceu no 8º século a.C., quando os assírios conquistaram o Reino do Norte. E assim surge como uma religião paralela, ok, ao judaísmo, no caso. Um exemplo, para eles só vale o Pentateuco, só vale a Torá. Não existe isso de profetas, entre outros assim. Só os 5 primeiros livros, ok? Eles também criaram um templo no Monte Gerizim.
e eram completamente rivais ao templo de Jerusalém. Samaritano era um tipo de xingamento. Lá em João, se eu não me engano, agora não estou lembrado direito, mas eu acho que é João mesmo, zombaram de Jesus, falando, ou ele está endemoniado, ou vai ver, é um samaritano. Para você ver o nível que era a rixa entre eles. Mas foi esse samaritano que teve piedade. Muito dificilmente passaria um samaritano ali. Muito dificilmente aquele homem que estava caído no chão não era judeu. Aproximou-se, Jesus diz no versículo 34, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ele se aproximou. Ao contrário do sacerdote levita que passaram distantes, a verdadeira compaixão nos move para perto de quem precisamos ter compaixão. Ele cuidou das feridas, enfaixou e antes derramou vinho e óleo. Esse óleo era de oliva, ok? Mas não comum, uma espécie de mistura feita para servir de remédio aos ferimentos, e o vinho servia como antisséptico para limpar. Tudo isso custava muito caro. Aliás, óleo e vinho tinham no templo, era usado no templo, principalmente com conotações de sacrificiais. Esse homem samaritano deu o que tinha de melhor para cuidar dos ferimentos de um judeu que ele não conhecia. O samaritano então coloca-o sobre o animal. Como a ideia aqui é praticamente assim, não é que ele estava junto com o ferido em cima do animal e andando. A ideia é literalmente que ele colocou em cima do animal, pegou o animal e foi guiando a pé, levando a pé o animal e o ferido. Ele começa a guiar o animal para levar a uma hospedaria. E isso era uma outra coisa muito complicada. Não é que nem hoje em dia, quando a gente viaja, tem um monte de lugar para a gente parar no meio da estrada. Aqui eu não conheço muito, mas lá em São Paulo é muito conhecido o Graal, né? Então, não existia isso. Não existia isso. Não tinha estabelecimentos ao longo da estrada. Só nos vilarejos. Então, esses vilarejos estavam ali para receber os dois, só que tinha um problema maior ainda. Esses vilarejos, eram judaicos. Imagine ele chegando, o samaritano, que só de vista era detectável que ele era o samaritano, e chegando com um judeu quase morto. Ele corria risco de vida. Não era simples a situação. Eles não queriam receber doentes e feridos, muito menos samaritanos, em suas hospedarias. Podiam inventar qualquer história para culpar o samaritano, e esse pagaria ou com prisão ou com a própria vida. Só que a bondade desse samaritano não termina aqui. No versículo 35 ele diz, no dia seguinte, ou seja, ele passou a noite cuidando do ferido. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aqui ele se complicou ainda mais. Ele pagou, mas lembra que o texto fala que ele estava quase morto. E se uma semana não fosse o suficiente? Porque 2 denários é aproximadamente o valor para cuidar de uma semana numa hospedaria. E se não fosse o suficiente? O que aconteceria com ele? Provavelmente ambos seriam presos. Ou ele pagaria com a vida. A coragem e a graça do samaritano é demonstrada em primeiro lugar quando ele para no deserto. Porque os ladrões ainda estavam nas redondezas.
mas a sua verdadeira valentia e compaixão é certificada neste ato final de misericórdia na estalagem. A grande questão, mesmo ele sendo corajoso, não é a coragem dele, mas o preço que ele está disposto a pagar para completar o seu ato de compaixão. Ele está disposto a pagar com a própria vida. Então Jesus vira ao intérprete da lei e continua a conversa depois de contar a parábola. Versículo 36. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Literalmente, qual desses três você acha que se tornou um próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Agora nós vemos Jesus refazendo a pergunta do doutor da lei. Ele não vai dar uma lista de pessoas. Ele se recusa a dizer quem é e quem não é o próximo dele. A pergunta central se torna, ao invés de quem é o meu próximo, ou quem é o seu próximo, se torna de quem você precisa se tornar próximo. De quem nós precisamos nos tornar próximos? O doutor da lei responde, não com os termos da história, mas com os termos que não o colocariam em rascada. Ele jamais iria proferir o samaritano foi o próximo. Não. Ele conseguiu se safar um pouco. Ele respondeu, o que usou de misericórdia, para com ele. Então Jesus disse, vai e procede tu de igual modo. Jesus diz para ele proceder de igual modo. Como se Jesus respondesse, aqui está o padrão que você precisa, que tu precisas alcançar para herdar a vida eterna. É esse o seu padrão? Você não queria um padrão? Está aí. Faça semelhantemente àquele que usou de misericórdia, o samaritano. Não sei se você, mas eu e com certeza todos que ouviram a conversa, a cada cena nova da parábola se perguntavam, quem é capaz de fazer estas coisas? Quem pode alcançar esse padrão? Podemos quase ouvir as multidões sussurrando como lá a multidão lá da conversa com o jovem rico. Sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ter a vida eterna? Esse é o objetivo de Jesus. Levá-los a entender que está além das nossas forças a vida eterna. Não há como nos justificarmos, mas todas as coisas são possíveis para Deus. É isso que Jesus responde lá na conversa com o jovem rico, meio que fechando essa ideia da vida eterna. Começou aqui e termina lá com o jovem rico. Quem pode ser salvo? Quem cumprir esses padrões? Quem pode cumprir esse padrão? Somente um. Somente um poderia cumprir. E cumpriu. Resumindo o que o doutor da lei é levado a entender. Preciso, como se fosse ele falando, preciso me tornar próximo de qualquer tipo de pessoa em necessidade. Cumprir as leis significa que preciso estender-me em compaixão dispendiosa, ou seja, caríssima para todas as pessoas, até os considerados inimigos. Este padrão eu nunca alcançarei. Não posso me justificar. E então, não consigo alcançar a vida eterna. O que eu preciso? A pergunta deveria ser, o que eu preciso? Não o que eu preciso fazer. O que eu preciso para herdar a vida eterna? Ser filho. Você precisa ser filho de Deus. Devemos, já entrando nas conclusões,
devemos reforçar a graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Meus irmãos, o bom samaritano serve para nos mostrar a obra de Jesus por nós também. O estranho rejeitado colocou-se no papel do samaritano. Jesus, que foi rejeitado pelos seus, colocou-se no papel do samaritano, que aparece dramaticamente em cena para atar as feridas do sofredor, como único e suficiente agente da caríssima graça e maravilhoso amor de Deus. A graça é estendida a todos os tipos de pessoa. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Nós somos resultado dessa graça, que alcança todo tipo de pessoa. Ao mesmo tempo que é tremenda alegria a gente saber disso, vem também uma pergunta para a gente responder. Nós fomos transformados por essa graça? Sim. Amém. Agora, nós estamos sendo instrumentos de transbordar essa mesma graça que nos alcançou aos demais? Será que nós temos feito isso? Transbordando graça aos necessitados? O que está em jogo antes e agora é a questão que consiste em saber se usaremos a revelação do amor e da graça dada por Deus como uma forma de estimular nosso próprio senso de pureza, segurança e justiça, ou se a veremos como um chamado e um desafio para estendermos esse amor e essa graça ao mundo inteiro. O que nós faremos? O que nós faremos? Meus irmãos, nenhuma igreja, nenhum cristão pode continuar contente com uma teologia que os façam olhar grande parte do mundo quase morto e deitado na estrada para morrer e não fazer nada. Nenhuma igreja, nenhum cristão pode se contentar com isso, com esse tipo de teologia. Não é isso que nós vemos na palavra do nosso Deus. Não é isso que nós vemos nessa parábola. Não devemos esperar pelo outro. Devemos nos mover. Vamos guiar essa movimentação do fluir da graça de Deus. Pregue. Quer seja oportuno, quer não. Ame. Se torne o próximo de alguém. Nós precisamos entender que quem foi alcançado pela graça e transformado por ela precisa transbordar essa graça aos demais. Nós cantaremos essa próxima música como igreja e sinceramente que façamos dela nossa oração. Nós precisamos de quebrantamento, que sejamos usados por Deus nessa missão da graça, nesse transbordar do seu amor a todas as nações.